nosso estudo bíblico. Abra em Atos, no capítulo 15. Atos é Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, depois o Evangelho de João, e depois nós temos a inauguração da igreja na terra através do livro de Atos. Atos no capítulo 15. Atos no capítulo 15, ele vai falar sobre um problema que a igreja na terra sofreu já no comecinho. O que acontece? Existia a religião judaica. Existia todos os rituais religiosos dados pela lei de Moisés, que eram seguidas pelo povo. E quando o evangelho começa a ser anunciado, e nos capítulos anteriores de Atos ele conta esta passagem, em que os gentios começaram a receber a palavra de Deus através da manifestação do Espírito Santo com sinais de poder. O povo que era os religiosos da lei de Moisés queriam manter os gentios sobre o mesmo jugo da lei. E aqui no livro de Atos foi feita uma assembleia em Jerusalém para que se tomasse essa decisão. E se você pegar em Atos no capítulo 15, a partir do verso 5, olha o que está escrito. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ou seja, começou a falar o seguinte, ó, não, esse pessoal aí que é gentil está vindo para cultuar conosco, fazer as coisas conosco, seguir Jesus conosco, eles têm que manter os rituais da lei de Moisés. Eles têm que, inclusive, se circuncidar. Você sabe o que é circuncidar? Não. O Jorge sabe? Sim. Você consegue explicar de uma forma bem saudável o que é circuncidar? Não. Você consegue? Não sei. Você sabe o que é circuncidar? Não lembro, papai já explicou. O que acontece? Ah, A circuncisão era um ritual que aconteceu desde a época do povo, com a passagem de Abraão, saindo do Egito, Moisés, todo mundo fazia esse ritual aí. Inclusive, todos os filhos, né, que eram apresentados no templo no 8º dia eram circuncidados. Circuncidar é você pegar e cortar a pele do prepúcio, certo? Cortar um pedaço da pele do órgão sexual masculino. Okay? Isso aí, imagina assim, é um ato até de higiene, né? Porque imagina um lugar que não se toma banho todo dia, se caminha no deserto, no sol quente, né, suando o corpo, então vai acumular muita sujeira. E hoje em dia a medicina chama esse tipo de procedimento de operação de fimose, tá? Então você, como homem e homem de Deus, tem que entender a parte bíblica e a parte também fisiológica do seu próprio corpo, certo? E a partir do momento que você nasceu e é homem, você tem o órgão sexual masculino, certo? E esse órgão sexual masculino, se ele não estiver funcionando da forma correta, você precisa procurar um médico, certo? Mas esse é assunto mais para frente. Então aqui eles falavam assim, é mistério, tem que circuncidar. Então, eles queriam que, além de guardasse a lei, circuncidasse, seguisse todos os 613 mandamentos referentes à lei. E Jesus, no seu evangelho, falava, vinde a mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então quem quer colocar peso sobre as pessoas são ritos humanos. A Bíblia deixa bem claro que existem 3 tipos de doutrina nas Escrituras. A doutrina dos apóstolos, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. A Bíblia deixa claro isso. Tem 3 citações que diferenciam muito bem as 3 coisas. Então, um dom muito importante é o dom do discernimento do Espírito. Por quê? Você precisa saber se aquele procedimento é uma doutrina das Escrituras, que é considerada dos apóstolos, é uma doutrina de homens ou é uma própria doutrina de demônios. Para enganar. Porque o espírito das trevas se transfigura em espírito de luz para ser possível enganar os escolhidos. É muito sério, para entender a Escritura, para poder estar protegido. Né? Tanto é que a fé, a armadura de Deus, né? Nós temos aqui o escudo da fé, mas a espada é do Espírito. Eu acho que a sua Bíblia, essa versão aqui, tem o desenho da espada no verso dela. Mostra aí atrás para você ver. Olha lá, é uma espada. Essa tradução traz uma espada como sendo um dos símbolos. Muito bem. Legal, Paulo. Então aqui, olha, eles falavam assim, não, você tem que circuncidar, você tem que seguir. Aí, o que aconteceu no verso 6? Congregaram, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto, os mais velhos, os mais entendidos, né? O termo aqui, anciãos, são as pessoas que têm mais conhecimento. São as pessoas que têm mais experiência na caminhada cristã.
Né? Então, se você aprender desde menino a palavra de Deus, se exercitar nas disciplinas espirituais, quando você for um velho, você é um ancião, não só de dias, mas de conhecimento das Escrituras. Tá? Nesse ponto aqui, ancião não quer dizer um grau eclesiástico, certo? Grau eclesiástico seria uma condição de hierarquia, por exemplo. Ao longo da história da igreja você vai encontrar isso, certo? Então, mais para frente a gente aprofunda nesse ponto. Então aqui, ó, e havendo, verso 7, Atos 15, verso 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu esse testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós pudéssemos suportar? Então Pedro, nesse momento, ele se levanta e fala assim, ó, os gentios que estão chegando para cultuar conosco, eles não precisam seguir todos esses tipos de rituais, porque nem nossos pais, quer dizer, nem os antigos que estavam na religião judaica, né, conseguiam servir a todos aqueles rituais, porque nem nós mesmos, então por que ele vai pedir isso para os que estão chegando novo? Então observa que sempre tem aquela intenção de colocar um peso a mais sobre uma coisa que não está na Escritura, e isso pode ser doutrina de homem, pode ser doutrina de demônio. Tem que ficar muito atento quanto a isso. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo, ok? A graça é Jesus Cristo. Então a multidão se calou, escutavam Barnabé, escutavam Paulo, e contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Quer dizer, Deus estava manifestando esse poder. E aí, havendo eles calado, tomou Tiago a palavra e disse, varões, ouve-me. Verso 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas essas coisas. Verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertam a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Ou seja, nós somos gentios. Nós precisamos seguir a lei dos rituais do judeu? Não. Nós precisamos seguir a lei dos fariseus, os rituais religiosos? Não. Nós precisamos seguir aquilo que foi recomendado pelos apóstolos. Isso está escrito, vou ler de novo. Que se abstenham das contaminações dos ídolos, idolatria, não pode. Prostituição, não pode. Do que é carne sufocada, ou seja, comer uma carne que o animal manteve o seu sangue dentro do corpo. Imagina um animal que morre num acidente numa estrada. Você vai lá e pega aquele animal, corta ele e come. Isso está condenado, ele contém o sangue dentro. Os animais que a gente compra no mercado, eles são abatidos em matadouros. O sangue é escoado do alimento. Certo? Então, e do sangue. Nós não somos vampiro, ok? A gente não, né? Somos sangue. Legal? Então, olha só. Então, lá em Atos 15 acontece isso. E deixa bem claro. Aqui está escrito que é para você sacrificar o seu salário para sustentar líder religioso, dando dízimo? Não. Trízimo? Não. Dando tudo que você tem para a igreja para você trocar por bênção? Não. Então isso daqui é uma vacina que você está tomando agora, como criança, e ela vai criar dentro de você anticorpos espirituais para você não cair em conversa de ladrão e salteador. Porque a Bíblia diz que depois disto se infiltrarão entre vós cães devoradores que procurarão aniquilar o rebanho, como usufruindo da sua lã, querendo tirar do seu sustento, querendo manter o seu luxo através da ignorância das escrituras do povo. Certo? Nós não somos judeus. Nós somos gentios. Gentios é muito nítido do jeito que é para seguir. Por quê? O povo quer ser judeu na hora de receber a bênção que está planejada para o judeu, mas nós somos gentios. Então a gente não pode querer trabalhar com a lei, para ficar debaixo da lei, fazendo as coisas da lei, porque nós somos gentios diante de Deus. Nós não temos a herança do judeu, nós temos a nossa herança como gentio. Mas o povo é pilantra, ladrão, salteador, engana, fala assim, mas ele paga dízimo. Aí você é gentil,
mente fraca, cabeça quadrada, fica na conversinha mole de doutrina de homens e entrega o suor do seu trabalho para cão devorador. Certo? Ok? Então, vacinados. Vocês vão ser vacinados ao longo do seu crescimento para não entrar nessas conversas mole. Tá certo? Agora vamos lá no livro de Gálatas. Abre lá Gálatas. O livro de Gálatas tem um acontecimento interessante. E ele vai contar o que aconteceu entre Paulo e Pedro. Por quê? Pedro aqui nesse momento, ele fala o seguinte, ó. Ele fala, não, eu fui colocado entre vocês aí para anunciar os gentios, e não tem isso, não tem aquilo. É o Gálatas. Gálatas. Chama o livro. Gálatas qual? Peraí que eu já vou achar. Gálatas está depois de qual livro? Vamos ver. Coríntios. Depois de Coríntios. Primeiro, segundo Coríntios. Coríntios é o nome de um time, né? Time de futebol. Ó, então lá no livro de Gálatas, está escrito assim, Epístola do Apóstolo Paulo a quem? A Gálatas, beleza? Então olha só no capítulo 2, acompanha comigo aí. Capítulo 2 de Gálatas. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Você está vendo? Então olha só, Paulo... Isso, tem as traduções diferentes. Assim, tem várias línguas que é para confrontar. Legal, isso aí são traduções. Por isso que você tem que ter várias referências de Bíblia. A gente só está falando de Bíblia aqui, certo? Nós estamos falando das Sagradas Letras. As Bíblias têm traduções, interpretações do tradutor sobre a grafia da palavra. E para você aprofundar no que você quer aprender, você tem que aprender o idioma original. Você tem que aprender grego, nós vamos ter que aprender um pouquinho do hebraico, nós vamos ter que aprender... Número romano já aprendeu. Números romanos tem a ver com os idiomas de Roma, né? Então, nós vamos ter que aprender, nós temos que aprender as coisas aí, né? É, dos séculos se foi no romano. Ó, vamos lá. Olha que coisa interessante. Vamos continuar lendo aqui, ó. O verso 4 de Gálatas 2. E por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido, secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo, para nos porem em servidão. Mas desde aquela época, a igreja sempre foi um projeto de Jesus na Terra livre do jugo religioso, ok? Mas sempre houve o combate, sempre teve aquele que se levantar. Fala assim, peraí, eu entendi o que você quer dizer, mas isso não está na escritura, beleza. Eu coloco no meu saco furado, não tem fundo, ele só passa por aqui e eu vou seguir o que está na escritura. Esse é o mistério, ok? Então vai falar, você vai ouvir, conforme você for crescendo, você vai ouvir um monte de abobrinha. Vai falar, não pode estudar a Bíblia, não pode conhecer as escrituras. Se você fizer isso, você vai apagar o Espírito. A maior bobeira que se fala é isso. Que? Tem muita gente que fala que se você estudar as escrituras, você apaga o Espírito Santo de você. Isso é uma mentira sem lavada. Tá? Isso aí é um falso ensino. Conforme você aprofunda mais as escrituras, mais você quer conhecer e mais o Espírito Santo te ilumina a respeito daquele texto. Você tira mais preciosidade daquilo. Isso é uma outra vacina que tem que dar. Certo? A vacina espiritual cria anticorpos no mundo espiritual para você não ser contaminado pelo vírus da religião. Certo? Tem o vírus da religião. Desde aquela época tinha. Então olha aqui, ó. Gálatas 2, verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, estes, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicavam. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão, me estava confiado como a Pedro o da circuncisão. Ou seja, lá em Atos, Pedro estava defendendo os gentios. Pedro vira a casaca no meio do texto, de um ponto para outro, e ele começa a fazer o quê? Bom, na verdade, eu acho melhor eu defender a lei de Moisés. E Paulo segue firme. Paulo trouxe o evangelho para o gentil. E Paulo segue firme. Olha o que ele fala aqui, ó. Pelo contrário, como viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, e a Pedro o da circuncisão. Pedro mudou de opinião no meio do caminho? Mudou. E olha a prova que ele mudou no meio do caminho. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também a mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-me as destras em comunhão comigo e com a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O que quer dizer isso? Dado-me as destras. Concordaram. Falaram assim, é o seguinte, vocês vão anunciar para os gentios o evangelho e nós vamos anunciar para os judeus.
Os judeus só vão entender o evangelho se ficar preso na lei, porque ele está igual um animal cadastrado dentro de um cercado. Ele só sabe aquilo se ele estiver dentro do cercado. O gentio, ele sabe aquilo porque ele recebeu as boas novas. Então ele não precisa ficar preso, ele não é um animal preso dentro de um ritual. Ele é um ser livre para servir a Deus. Tanto é que a Bíblia fala assim: ide, anunciai o evangelho e fazei discípulos. Certo? Se eu sou um discípulo de Cristo, eu posso formar discípulos para Cristo. Se eu sou um discípulo do reino das trevas, eu vou formar discípulos para o reino das trevas. E você um dia vai ser pai. Você vai ter a autoridade espiritual da sua casa, a autoridade sacerdotal da sua casa, a autoridade profética da sua casa. É você. Você é o líder daquela casa. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Certo? E o homem é a cabeça da família. Você precisa ser um homem de Deus. Por quê? Para que a luz que está em você não seja trevas. A Bíblia deixa bem claro isso. Tem gente que é iluminado por uma luz que é trevas. Ela está caminhando para o caminho do abatedor espiritual. Entende? A gente não conhece uma luz que chama luz negra? Ultravioleta. A luz ultravioleta? Meu Ela Deus. brilha, não ilumina nada, né? Mas ela está lá acesa. Então escuro, cuidado escuro. para que a luz que está em você não seja trevas. Certo? Então, olha que coisa. 10. Gálatas 2:10. Recomendo-nos somente que nos lembramos dos pobres e também procurar fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, ó Pedro chegando aqui, ó. Pedro chegou lá onde ele estava. Olha o que Paulo fez, lhe resistiu na cara, porque ele era repreensível. Sabe por quê? Olha o que Pedro estava fazendo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Pedro mudou de opinião por causa da pressão de querer fazer bonito para os outros. O apóstolo Pedro fez isso. Está na Escritura. Enquanto não tinha ninguém que era do que ele anunciava da circuncisão, ele estava sentado na mesa, ele comia junto, ele fazia as coisas. Quando começou a chegar os que tinham saído para anunciar pros circuncidados, né, que mantinha o rito ainda e mantinha todos os negócios, aí Pedro falou assim, melhor eu não ficar perto, não sei o que. Aí Paulo pegou e falou assim, ei, ó, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Você está vendo que o Evangelho, ele confronta o ensino humano? Toda vez que você ficar na dúvida entre o que você aprendeu, alguém te falou, alguém está querendo te ensinar, alguém criou alguma coisa e publicou e mostrou, você comprova na Escritura se aquilo é da parte de Deus ou não. Certo? Você comprova na Escritura, porque o próprio apóstolo Pedro estava se transformando em um personagem na presença de alguns e um outro ser na presença de outros. Você consegue entender isso? Ele estava para agradar a parte que ele estava anunciando, que acreditava que tem que continuar seguindo lei, pagando dízimo, não comendo carne de porco, não fazendo transfusão de sangue. Sabe essas coisas que o povo vai criando, vai inventando? Pedro estava fazendo a mesma coisa para agradar o povo. Mas Paulo estava anunciando para os gentios. Nós somos o quê? Gentios. Para efeito de salvação, o Senhor vai olhar e vai falar assim, aquele é cristão, vai ser salvo. Ele não vai olhar e vai falar assim, aquele é religioso. Ele bateu o cartão na igreja de segunda a segunda, não faltava atividade nenhuma, mas a casa dele virou no avesso. Ele não edificou os filhos, não ajudou a esposa, não ensinou a família, não cuidou dos netos, não fez nada. Mas ele ia na igreja de segunda a segunda. Lembra dos tipos de materiais que a gente vai ser provado pelo fogo para ver se a gente tem só salvação ou também galardão? Se a nossa obra for de feno, madeira e palha, quando provada pelo fogo, se dissolve, some. Se as nossas obras for de ouro, prata e pedra preciosa, além da salvação, nós teremos o galardão. Lembra do que a gente conversou uns dias atrás? É 2 ou 1. Lembra? Então, o que a gente vai fazer num culto? Cultuar a Deus. No culto a gente não busca nada, a gente leva louvor, a gente leva gratidão, a gente leva adoração. Nós, como músicos, levamos o nosso louvor, não como repetidores de nota. A gente tem que tocar as vestes de Cristo, assim como aquela mulher no fluxo de sangue, através do som do nosso instrumento. Se isso acontecer, o Espírito Santo vai se manifestar na igreja por causa da música. Vocês são músicos.
estão se preparando para ser músicos, para cultuar a Deus através do seu instrumento. Você tem que ter muito bem claro nisso. Você não precisa ser o maior repetidor de nota perfeita, você tem que ser um adorador por excelência. Certo? Além de notas, nós temos que tanger o instrumento, e isso é dado por Deus. A parte material a gente estuda, dedica, repete a lição, faça com excelência. A parte espiritual é dada por quem? Por Deus. Mesma coisa da escritura. Eu posso pregar apenas texto, eu posso falar apenas da letra, eu posso não edificar nada, mas eu posso pegar aquela palavra, ser inspirado pelo Espírito Santo e pregar e alimentar a sua alma. E abrir o seu coração para receber a palavra. E aquilo criar uma semente, ela ser enraizada dentro de você, e com o passar do tempo aquilo dá fruto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebe a profundidade das Escrituras? Quando combater o ensino da Escritura, combater aprendizado das Sagradas Letras, é o próprio espírito do anticristo, porque ele se levanta contra tudo aquilo que fala de Cristo. Cristo é o primeiro, ele não é o último. Cristo é suficiente, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. Ninguém vai chegar. Cristo é a graça de Deus na terra. Não existe outro. Não existe outra coisa. Certo? Agora um alerta. Não é todo caminho que leva à salvação. Do lado do Pelegrino, né? O cara chegou, mas não tinha um negócio. Você lembra do filme do Pelegrino? Não, sim. Não. Que a gente assistiu? Não. Você nem Você assistiu, o assistiu um cara pedaço. apareceu com o barco lá. Não era, mas... Exatamente. Ele precisava ter caminhado com Cristo e chegar no lugar com aquilo que no filme significa o certificado, que é o quê? O evangelho puro, cristalino e a crença em Jesus dentro dele. Ele foi pro céu? Ele foi. Um foi, o outro não. O outro chegou, ele falou, ele ia seguindo do jeito dele, sem se preocupar com as Sagradas Letras, com aquilo que é a verdade. Chegou até a porta, não entrou. E aquele filme, ele foi gravado há muito tempo atrás. Antigamente tinha uma prática dentro das religiões, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Aprenda isso já desde pequeno. O plano de Deus é a salvação da família. Quando aquele soldado que na crucificação de Jesus, ele crê, é falado assim para ele, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Certo? Antigamente se pregava o seguinte, ó, salvação individual. Eu vou chegar no céu, se você quiser ir, Caleb, você vai. Eu não vou te obrigar a ir, não. Se você quiser, Jocha, ó, você sabe onde que está a igreja, você tem que ir lá. Tá errado. Isso tá errado. O sacerdote, o líder, aquele que está à frente, no caso da frente de quem? Que é o seu rebanho. Quem vai ser o seu rebanho? Família. Sua família. Você tem que conduzir todos a Cristo. Você tem que fortalecer todos a Cristo. Você tem que caminhar na velocidade que todos consigam seguir a Cristo. Não adianta eu correr na frente e chegar primeiro e não te ajudar a caminhar do meu lado. Certo? Então isso daqui gera uma pane no religioso. Porque ele acha que Deus tem um compromisso com a igreja dele. Ele acha assim, ó, todo horário de culto, naquele dia da semana, Deus tem que estar lá. Não. Tem várias igrejas que se ele quiser, ele vai. Pode ser que em algum momento ele está lá, pode ser que em vários momentos ele não está lá, e aí você pega, quando ele não está lá, quem pode estar falando da Escritura? O próprio desejo humano. A falta de conhecimento vai fazer você falar qualquer tipo de abobrinha. E aí quando chegar no tribunal de Cristo, está escrito assim, toda palavra ociosa dita será dada conta no dia do juízo. Então precisa conhecer a Escritura. A cruz, ela fala assim, ó, nós temos uma ligação entre céu e terra. Nós temos uma ligação entre os pares. Não é? Então, o que liga céu e terra? Revelação e profecia. Céu e terra. Agora, conhecimento e doutrina é aqui. Então, nesse momento, a gente está fazendo o quê? Conhecimento, conhecendo doutrinas. Em alguns momentos, pode ser que teve uma revelação, uma profecia, e tudo isso acontecendo através do quê? Da luz das Sagradas Letras. Não troque as Sagradas Letras por adivinhos. Não troque as Sagradas Letras por consideração humana. Não troque as Sagradas Letras por qualquer absurdo que você ouvir. Qualquer coisa, por mais saborosa que pudesse ser. Porque o próprio livro de Gálatas nos diz que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Então a lei, para algumas pessoas só vão conseguir entender da salvação se ela ficar debaixo de um ritual. Ela só vai entender que ela está salva se ela estiver debaixo do ritual. Entende? Porque essa lei ela vai conduzir a Cristo, Cristo se manifesta através da lei, e aí ele cria a fé, e a pessoa, através daquele monte de cercadinho que ela foi criada, ela vai conseguir se salvar. Outros, por conhecer as Escrituras, vai entender que eu posso ser salvo pela fé em Jesus Cristo única, porque ele é o caminho, verdade e vida. Eu não preciso ficar preso em rituais, em ordenanças de homem, doutrinas de homem, nem doutrinas de demônio, mas eu tenho que ter a doutrina das Escrituras, por isso você tem que conhecer a Escritura.
Você iria no médico que não se formou em medicina? Não. Ele consegue passar uma receita para te sarar? Ele consegue te examinar? Não. Você iria numa escola que não tem professor, que foi formado como professor, que se estudou Vai para explicar coisa que não sabe. professor, ele vai inventar coisa da cabeça dele. Então por que os ministros da palavra de Deus não têm que conhecer a Escritura? Isso é um erro. Isso é um absurdo. Isso daí é uma bobeira. Você falar assim, eu vou abrir aqui a Escritura agora, eu vou abrir aqui e Deus vai falar comigo agora, não preciso ler nada. Vai falar comigo aqui agora. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o seu rosto contra Gog e contra Magog, príncipe do chefe do Meleque de Tubal, e profetiza contra ele. Nossa! Então, eu tenho que sair profetizando contra os outros. É isso? Olha a ignorância. Ou você está triste, deprimido, chateado e com pensamentos ruins. Aí você abre a Bíblia e fala assim, e aí está escrito assim, que Deus abençoe o desejo do seu coração. Mas o desejo do meu coração é mal nesse momento, Senhor. Eu estou querendo fazer mal para os outros. Aí eu abro a Escritura de uma forma irresponsável e leio um verso que não tem sentido, que eu não sei para que serve. Não é engraçado? Você é uma criança que acha isso engraçado. Mas tem adulto que se guia por isso na vida. Entende? Viciaram lá e Ou então, tipo assim, o cara está querendo cometer um pecado, ele quer cometer alguma coisa. Aí ele lê aquele trecho que Jesus fala para Judas assim, vá logo e faça o que te diz respeito. Opa, Deus confirmou que é para mim fazer um pecado. E aí ele vai lá e faz. Exatamente, mas foi Deus que confirmou, não foi Deus que confirmou nada. Entendeu? Ouvir a voz do homem é fácil, ouvir a voz dos demônios é mais fácil ainda. Ouvir a voz de pensamentos que é da nossa própria cabeça é muito mais fácil. Ouvir a voz de Deus é difícil. Ouvir a voz de Deus é com oração, é com prática de disciplinas espirituais, é com jejum, é com leitura da Escritura. Ok? Deus não tem contrato de trabalho para estar no culto da sua igreja no momento em que tem o culto marcado durante a semana. Deus não tem uma agenda que ele fala assim, nossa, hoje é dia de culto lá, na casa do Rodrigo, tem que estar lá. Se o Rodrigo conversou com Deus no começo da semana, ele tem condições de conversar com a família dele, guiado pelo Espírito Santo. Se o líder não conversa com Deus, se o líder não busca Deus, se não há uma consulta das disciplinas espirituais, qual é a qualidade da mensagem que está sendo passada? O Brasil conta que temos mais de 60% de evangélicos no país. E a corrupção só aumenta, os casos de destruição de família só aumenta, os casos de violência só aumenta. Qual é a qualidade do evangelho que está sendo passada? Então, entre invenção e escritura, fique com escritura. Ok? Entende isso? Que o Senhor possa, assim como fez com os discípulos, abrir-nos o entendimento para que conheçamos as escrituras. Amém? Deus abençoe.